Olá, seja bem-vindo ao Concurseiro Tube. Vamos dar prosseguimento aí à correção da prova de 2011 da SpaceX. Quero até antes um pouco da prova ter colocado aqui no canal os 10 últimos anos das provas com as correções comentadas. Então a questão número 11 que você está vendo aí abaixo é a seguinte: o valor numérico da expressão secante de 1320 graus por 2 menos 2 cosseno de 53π por 3 mais tangente de 220 graus ao quadrado é. Primeira coisa a ser feita nesse problema é transformar esses números grandes, fazer uma redução ao primeiro quadrante. É essencial, porque se você der várias voltas, parar no mesmo lugar, os valores das funções trigonométricas são os mesmos. Então, essa é a primeira atitude a se tomar para resolver o problema. Esse 1320 graus, ele corresponde a 3 vezes 360, 3 vezes 360 mais 240 graus. 3 vezes 360, então, são 3 voltas, é como que se não tivesse saído do lugar, e parou em 240. Então, o que eu vou usar é o 240. Para fazer isso, basta fazer uma divisão de 1320 por 360, não esqueça que não pode cortar os zeros, senão você vai ter um resto errado. Então, 1320 dividido por 360, você tem 3 partes. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18 para 22, 4 vão 2, 3 vezes 3, 9 com 2, 11 para 13, 2. E esse resto, então, é que eu vou aproveitar exatamente onde parou, deu 3 voltas e parou em 240. Ainda temos o 53π por 3. 53π por 3 é a mesma coisa que 18π menos π por 3. Veja que 18π é o múltiplo de 2π. 2π a volta toda 360 graus. Então 18π deu 9 voltas e parou em menos π por 3. Então é o menos π por 3 que eu vou usar no lugar do 53π por 3. E ainda temos que trabalhar com o 2220. O 2220 graus, dividindo também por 360, fazendo essa mesma conta, ele corresponde a 6 vezes 360. Foram dadas 6 voltas e parou em 60. Então, 6 vezes 360 mais 60 graus. E é justamente esse valor que eu uso no lugar do 2220. E assim a expressão ela pode ser reescrita como secante de 240 graus dividido por 2 menos 2 vezes cosseno de π por 3. Aqui, esse menos π por 3, o cosseno de π por 3 e o cosseno de menos π por 3 serão iguais, como veremos. E ainda a tangente mais a tangente de 60. Só o 60 é o quadrado ou é toda a tangente? Não é o arco que está sendo elevado ao quadrado, é a tangente dele. Muito bom. Então, aqui nós temos que a secante ela é o inverso do cosseno. Ou seja, aqui eu tenho 1 sobre cosseno de 240. Essa divisão por 2 pode ser 1 vezes meio, dá na mesma. Aqui, menos 2 vezes o cosseno. Esse seria o menos π por 3 que eu descobri aqui, mas o cosseno de π por 3 dá na mesma. Veremos em detalhes isso na aula de trigonometria, mas adiantando um pouco o assunto. O seno, ele é a projeção do arco no eixo vertical. É este tamanho aqui. Aqui tem um arco X. Esse seria o seno de X. Positivo para cima, até no máximo mais 1. Negativo para baixo, até no mínimo menos 1. O cosseno é a projeção do arco na horizontal. Então, este tamanho aqui seria o cosseno de X. Para a direita, positivo, e para a esquerda, negativo, atingindo aí os valores de mais 1 e menos 1, respectivamente.
por conta do raio do próprio ciclo trigonométrico ser 1. E é claro, dessa figura você tira uma série de relações entre o arco e as suas funções trigonométricas. Mas só para adiantar um pouco o assunto. Então, a secante é o inverso do cosseno. E ainda, temos aqui a tangente de 60. Tangente de 60, já vou passar por valor dela. Tangente de 60 é raiz de 3. A tangente de 30, raiz de 3 por 3. Tudo arcos notáveis. Decore a tabela de arcos notáveis. Existem até músicas para decorar a tabela de arco notável. Então, os arcos notáveis, você tem que a tangente de 60 é raiz de 3, que será elevado ao quadrado. Vou continuar fazendo mais algumas substituições aqui. 1 sobre o cosseno de 240. Então, o 240, ele é da família do 60. Repare que aqui eu tenho 60 graus. O 240 passou 60 dos 180. Aqui está o 240. A projeção, então, aqui na horizontal tem o mesmo valor numérico. O que muda é o sinal. Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Logo, o cosseno de 240, ele é meio, assim como o cosseno de 60, com o sinal negativo menos meio. Este valor é menos meio. Só que o cosseno está aqui no denominador, então vou ter que fazer divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, aqui separadamente. Menos 1, 1 sobre 2 vai dar menos 2. Esse pedaço todo, então, é menos 2. Esse menos 2 vai ser multiplicado por meio, eu tenho menos 1. Menos 1, o que mais podemos substituir aqui? O cosseno de π por 3. Π é 180, π por 3 é 60, e assim temos de novo, aparece o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio, então menos 2 vezes meio. E ainda, raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3, então mais 3. Isso aqui vai dar menos 1 mais 3. 3 menos 2, 1. Valor, então, dessa expressão é 1, alternativa D. Está aí a questão número 11 da prova da SpaceX de 2011. No próximo vídeo a respeito de correções de prova, então volto com a questão 12 ou 13, dependendo do tamanho da questão, da resolução, eu coloco duas no mesmo vídeo. Então agradeço muito, um grande abraço a todos e até a próxima.